Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos falar, dando continuidade, que Jesus, quando apareceu para mais de 500 pessoas. E hoje vamos falar, do irmão de Cristo, chamado Tiago, Tiago, Jesus apareceu a Tiago no meio, Tiago no meio dos seus irmãos ali, no meio, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que o apóstolo Paulo relata isso, que depois apareceu às 500 pessoas, e Jesus também apareceu para Tiago, seu irmão, tratando ele, conforme o Senhor Jesus quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. E olha, gente, o que diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 7. Diz assim: mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, Aqui dizem, gente, depois aqui o versículo 8: e depois de todos apareceu igualmente a mim, e como quem que nasceu fora do tempo. Aqui o apóstolo Paulo está relatando, gente, que depois que Jesus apareceu aos discípulos, umas 3 vezes, e agora aparece por 500 pessoas e depois aparece por Tiago, irmão de Cristo. Enquanto isso é verídico, gente, também está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, o versículo 9: no entanto, reconheceram a graça que me havia sido outorgada. Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordantemente ficou estabelecido que nós buscamos os não-judeus e eles os incircuncisos. Ou seja, gente, quando reuniram Pedro, João, Tiago, o Tiago é o Tiago, irmão de Cristo, que aceitou Jesus como único suficiente Salvador. Depois que Jesus Cristo tratou dele, apareceu para ele. E a consequência aqui que o Tiago diz, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz, gente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ou seja, além dele falar que o Senhor Jesus é o Deus o Pai, o Todo-Poderoso, também Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. E é hoje que a gente vamos falar, do Tiago. Quem é esse Tiago, irmão de Cristo? Tiago foi um dos apóstolos, de Jesus Cristo, que Jesus apareceu para ele também. E um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, que ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. E ele, gente, ele depois que aceitou Jesus como único suficiente Salvador, ele sim, ele anunciou a palavra genuinamente de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E como era a família dele, o nascimento, a família, o Tiago, ele era filho de Maria, a mãe de Cristo, junto com José, o carpinteiro, E ele sim é o irmão, meio irmão de Cristo. O porquê meio irmão de Cristo? Porque Jesus Cristo, gente, foi gerado sim pelo Espírito Santo de Deus, E Tiago não, foi com a concepção do pai, José, e a Maria, tá? Entendidos? E a outra parte, que também faz parte da família do Tiago, o irmão mais velho, que é o meu irmão, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Tiago, sim, antes ele não cria que Jesus era o Messias, mas sim, Jesus teve sim um tratamento com ele,
Jesus teve sim demonstrou que ele sim é o Senhor, que ele é o Messias. Que Tiago não creu, tanto como a mãe e também quanto o pai, que sim, o Gabriel anunciou que Jesus é o Messias, mas só que ele não creu, né? E com isso também sobre a família e o nascimento, no início ele não acreditava que Jesus era o Messias, porque quem anunciou, né? Mamãe anunciou que Jesus sim, ele é o Messias, ele traz em si salvação a todo o povo e a nação. E José também relatando sobre tudo o que aconteceu, né? Com os primeiros dias de vida de Jesus aqui sobre a terra. E Tiago não creu. Aí quando Jesus apareceu a Tiago, né? Tendo esse tratamento do Tiago, ele se tornou assim, uma testemunha assim, né? De Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como a vida cristã de Tiago, ele deixou de ser um judeu, né? Da tribo de Judá, e sim a vida cristã, que ele se tornou, né, uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, porque Jesus Cristo apareceu para ele, teve um tratamento com ele, e com isso ele aceitou ele como o único suficiente Salvador. E a outra parte também, ele se tornando um seguidor, e também não só um seguidor de Cristo não, mas sim um seguidor fervoroso, que anunciava ali em Jerusalém a tempo e fora de tempo, que Jesus Cristo sim é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Messias. E o terceiro também, gente, como a gente viu em Gálatas capítulo 2, versículo 9, que ele também foi um dos anciãos da igreja, e também ele foi chamado também de coluna, né? E está escrito em Gálatas, além de Tiago chamar no livro de Gálatas, é lá também que ele é uma coluna da igreja. Tanto que ele era fervoroso, que sim, ele se rendeu sim genuinamente aos pés de Jesus. E também, gente, ele presidiu várias reuniões também com os irmãos ali na igreja, tanto como com Pedro, como João, como os outros apóstolos ali, né? E também ele fez o livro de Tiago, o livro, né, de Tiago, que ele escreveu por volta do ano 50 ao ano 60 depois de Cristo, né? E também ele recebe também um outro apelido de justo, né? Por ser a sua vida íntegra e a sua dedicação à oração e o seu compromisso com a justiça, compromisso com a palavra, o cumprimento, né, do Antigo Testamento, e também cumprindo as profecias, né, que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo é o Senhor, cumprindo as Escrituras, né? E sobre o mártir, né? Como que o Tiago, né, morreu? Por volta ali de, acredita-se que não está na Bíblia, mas acredita que por volta no ano 62 depois de Cristo, né? Tiago, sim, ele sofreu um mártir, né? Ali por volta do ano 62 ali, que na época o rei era o imperador Nero, tá? O imperador Nero também perseguiu a igreja, o imperador Nero perseguiu, né, o apóstolo Paulo no ano 62 depois de Cristo em Roma. Ele foi morto, sendo cortado sim a cabeça. Mas o mártir aqui, gente, o Tiago, ele morreu, mas provavelmente ele morreu sendo encravado assim a uma espada ali. E ele não recuou, e sim, ele avançou, anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, e até na sua morte, que ele sabia para onde ele ia. Ele sabia que ia encontrar com o seu meio-irmão, o seu Senhor e o seu Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com isso, gente, como o apóstolo Tiago, né, que ele foi chamado de coluna, porque ele era coluna para a igreja ali de Jerusalém. E também ele ser chamado, ter o apelido de o justo, porque ele sim, ele era íntegro com a palavra de Deus e com a palavra de Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E sim, eu creio também que na sua morte ele não recuou, ele avançou, que falando que Jesus Cristo sim é o Messias, Jesus Cristo sim é o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Salvador das nossas vidas. Por isso, gente, crê como Tiago, né, ele sendo uma coluna, sendo justo, para anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.